Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai, que já desde agora os tenho conhecido e o tendes visto. Disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me conhecedes. Tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, mas o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Graças a Deus, podemos assentar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho, segundo escreveu João, ele fala acerca de vários assuntos. Se formos analisar os textos bíblicos, nós vemos que João, ele escreveu o Evangelho de João, do próprio escritor, com mais intimidade, mais conhecimento e mais profundidade acerca dos evangelhos. Se formos olhar pelas características bíblicas, o evangelho de João, ele não faz parte do que se chama de evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que mantêm a mesma sintonia. João, ele escreve com mais propriedade, com mais sensibilidade e, ou por que não dizer, com mais intimidade. Porque Mateus, quando ele escreve aos judeus, Marcos escreve aos gregos, Marcos escreve aos romanos e Lucas escreve aos judeus. Porém, João escreve aos gentios e a todas as nações. E ele escreve o seu livro com um texto mais aprofundado, pelo fato de que ele tinha mais intimidade com Jesus. Certa feita, quando Jesus vai chamar Pedro para o ministério, a Bíblia vai dizer que Pedro questiona acerca da personalidade da pessoa de João. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro repete que sim, mas na terceira vez ele se entristece. E ele entende que naquele momento Deus estava restaurando a vida dele, porque Deus, ele é expert em quebrar protocolo, em restaurar vidas, em fazer as coisas mudar de acordo com a vontade dele e não com a vontade do homem. Então, no pensamento de Pedro, tudo estava acabado, mas quando o homem pensa que tudo acabou, Deus tem o começo de uma nova história. Assim Pedro então entende, e Pedro olha para João e diz: Senhor, e esse? O que será dele? E Jesus olha para Pedro e diz: olha, de quem te importa a vida de João? Se tu cuidar da tua vida, é bem melhor, porque tu não vai te preocupar com a vida alheia. Preocupe-se apenas com a tua vida. Então Jesus, ele traz a Pedro, dizendo que a responsabilidade da vida do homem é de si mesmo. Aleluia. É tanto que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então João, ele atenta àquelas palavras de Jesus, e Pedro continua questionando acerca de João, e Jesus olha e diz: olha, importa que algum de vós veja o Filho do Homem na sua glória. Então Jesus estava dizendo que todos verdadeiramente haveriam de morrer, que todos os apóstolos que foram chamados por Jesus, eles morreriam e não veriam a Cristo na sua glória. Mas a esse João, Jesus deixou uma promessa maior. Jesus disse: olha, os 11 dos apóstolos irão morrer, mas tu ficarás em vida, porque eu tenho algo maior na tua vida do que eu tenho com eles. Então Pedro indaga e se preocupa, porque Deus, ele tem coisa maior com uns
e menor com outros, mas não significa que porque Deus tem algo menor contigo, tu não vai herdar o reino do céu, não. É a vontade do Senhor. A uns Deus constitui pregador, a outros Deus constitui cantor, a outros Deus constitui pastor, mas Deus é quem constitui todas as coisas. E o fato é que isso acontece. E João, ele com 100 anos de idade, ele vai escrever a epístola de 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele teve as visões quando ele já tinha 100 anos de idade. Mas no evangelho que ele escreve no capítulo 14, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas. Então Jesus começa a trazer um ensinamento no capítulo 14 de João, dizendo acerca das coisas dessa vida e da preocupação que as pessoas têm com essa vida, que as pessoas se prendem ao momento terreno, às coisas dessa vida, o que haverá de ser amanhã, como é que será depois da manhã, sendo que Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E ele diz: olha, num contexto mais simples, ele está dizendo que não devemos nos prender às coisas dessa vida, a estar ansioso com as coisas dessa vida. E quando Jesus traz esta palavra, ele diz: olha, pois bem sabeis o caminho e para onde vou. Tomé, chamado Dino, que o nome anteriormente de Tomé era Dino, mas Jesus muda o nome dele, porque Deus, ele tem a característica de mudar a personalidade humana. Se você for analisar o contexto da Bíblia, todos os personagens bíblicos tiveram o seu nome mudado. Abraão teve o seu nome mudado, que anteriormente era Abrão, se torna Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Jacó, que agora chama-se Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Então Deus vai mudando o nome e a característica das pessoas. E diz: olha, e diz: Senhor, como nós sabemos o caminho? Nós não conhecemos o caminho. Jesus disse: olha, eu estou há tanto tempo convosco e vós não sabeis o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo claramente e colocando uma afirmação de que nunca existiu só um caminho e nunca haverá só um caminho. Gênesis capítulo 6, verso número 12, a Bíblia diz que o homem corrompeu os seus caminhos. Provérbios 14, Provérbios 12, 14, a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final leva à morte. Então, quando Deus traz uma promessa, ele diz: olha, eis que diante de ti eu ponho dois caminhos, um para a vida e outro para a morte. Escolhe, pois, o caminho da vida, que será melhor para você. Então nós começamos a entender que nesse diálogo Jesus está afirmando que ele é o caminho, e que além de seguir este caminho, nós temos que entender que o caminho do Evangelho é o caminho mais estreito que tem e mais apertado que tem. Quando Jesus diz: olha, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e pequena é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E ele diz: cocheai para que entrais por este caminho. Ele disse: olha, atenta a tua alma para seguir o caminho estreito, porque o caminho apertado e estreito é o caminho da vida eterna. Quando Jesus olha e fala acerca de caminho, ele está dizendo para os discípulos que o motivo pelo qual alguém pergunta: Senhor, por que difícil é entrar um rico no reino do céu?
Por que o Senhor fala esta parábola? De que quão difícil é entrar um rico no reino do céu. Jesus está dizendo que aquele que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus estava dizendo que naquele período, a passagem de uma cidade para o outro, havia um grande muro de pedra, e havia uma rocha, e a rocha começava fina até o chão, e lá no final do chão tinha uma passagem como o fundo de uma agulha, e para passar de um lado para o outro tinha que se tirar as bagagens do camelo para entrar pelo caminho apertado para passar. E tinha pessoas que preferiam não passar, porque elas eram abastadas e tinham condição. E desde o começo a condição financeira, ela vem trazendo problemas dentro da igreja. Quando Paulo vai falar acerca da Santa Ceia, ele reclama no livro de Coríntios, porque os irmãos se reuniam para se banquetear. E Jesus falando acerca de caminho apertado, Paulo cumprimenta, reclamando porque os irmãos traziam de casa o seu próprio pão e o seu próprio vinho para a ceia. E já que não tinha recurso financeiro, não tinham que trazer. Então comia bem, bebia bem quem tinha condição, e quem não tinha não comia bem e nem tampouco bebia bem. E Jesus revela que na casa do Pai há muitas moradas. Aleluia. E ele disse: se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Então Jesus, ele vai preparar lugar. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém o arquiteto é Deus, o fundador da casa é Deus. E João escreve com propriedade acerca desse assunto, porque ele tinha intimidade. E Jesus disse: olha, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e ele vos ensinará tudo. Aleluia. E ele ainda diz: olha, ele vos convencerá da justiça e do juízo, e ele vos ensinará todas as coisas. Então os discípulos ficam preocupados acerca desse assunto, e chega a perguntar: Senhor, como assim? O Senhor vai e nós sabemos o caminho. Ele disse: eu vou para o Pai, porque o que eu faço, as coisas que eu faço, foi o Pai que me enviou. E o discípulo chega a ponto de interrogar e dizer: mas como assim o Pai? Ele diz: olha, porque eu e o Pai, nós somos um. Nós somos um. E o que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que o Pai me enviou. Então temos que entender que a palavra do Senhor, ela vai trazendo assuntos que vai mudando a característica da pessoa, da nossa própria personalidade. E individualmente, por mais que nós não queremos revelar muitas vezes a intimidade que temos com Cristo, porque a intimidade com Cristo, irmão, é coisa pessoal. Não há necessidade de se expor e dizer e querer mostrar que Deus te usa e que tu é um grande instrumento na mão de Deus. Não. A naturalidade do Evangelho, ela sempre mudou e sempre vai mudar. O diagnóstico perdido, Jesus sempre muda com uma simplicidade do Evangelho. E João escreve com toda simplicidade, e ele vai descrevendo acerca da personalidade de Jesus, porque todo o Evangelho de João fala das características de Cristo. No capítulo 1 ele é o verbo da criação, no capítulo 2 ele é água transformada em vinho, no capítulo 3
ele é o novo nascimento. No capítulo de número 4, a Bíblia vai falar que ele é a fonte da vida. No capítulo 5 de João, ele é a cura dos olhos do cego. No capítulo 6, ele é o dedo de Deus que escreve na areia. No capítulo 7, ele é o rejeitado entre os irmãos. No capítulo 8, a Bíblia diz que ele de fato, ele é aquele que faz a diferença na vida de uma adúltera. Então, se você for olhar no livro todo, você vai ver a personalidade de Jesus em João. E no capítulo 14 ele diz: olha, eu vou preparar lugar. Então tem lugar preparado para aquele que espera no Senhor. Tem lugar preparado para aquele que aguarda de fato na esperança de Cristo. Amós vai dizer, Amós 4,12, ele diz: olha, prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Temos que estar preparados para nos encontrar com Jesus. Temos que entender que Deus é aquele que chama a cada um segundo a sua vontade. E se de fato fôssemos ser mais sinceros, e a igreja marchasse em sinceridade, e se de fato nós entendêssemos o propósito e o objetivo que Deus tem com cada um, nós entenderíamos e compreenderíamos que Deus, Ele quer mais e mais de nós. Verdade. Embora que não temos dado nada para Jesus. E certa feita o discípulo disse: Senhor, eu larguei pai, mãe, por amor ao Evangelho. Eu tenho ido para a campanha de oração, eu tenho orado de manhã, eu tenho orado de noite, eu tenho jejuado o final de semana, eu tenho feito muita coisa. E Jesus olha e manda Paulo dizer: olha, depois de haverdes feito tudo, sabeis que não fizeste nada. Meu Deus. Porque por mais que façamos, ainda é pouco pelo que recebemos. Paulo pega todo o conhecimento que ele tem e diz: irmãos, quanto a mim, tudo que eu sei eu uso como esterco, considero como nada, porque o conhecimento humano, ele é passageiro. E de tudo que se passa nesta vida, permanecerá de fato o amor em Cristo e a esperança de que Deus tem preparado lugar e que há um caminho para que a igreja chegue neste caminho. E a solução de todas as coisas é entender. Agora analisamos e pensamos nesta noite. Tomé anda 3 anos com Cristo, lado a lado com Jesus, e muitos dos outros apóstolos tiveram a sua trajetória ao lado do próprio Senhor. E a Bíblia vai dizer que no livro de João, que se todas as coisas e atos que Cristo praticou fossem ser escrito de fato num livro, nem todos os livros conteriam essa história. Então quer dizer, ele fez muito mais coisa do que nós imaginamos. E o homem em si mesmo, ele adquire muita aflição de espírito. Por que nunca estamos satisfeitos? Por que deitamos na cama e os pensamentos não param? E sempre está faltando alguma coisa. É porque falta de fato apenas a comunhão com Deus e a aproximação mais de Jesus, porque Ele é quem acalma a aflição de espírito e a ansiedade de coração. E que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Deus seja louvado. Mensagem abençoada. Deus continua abençoando teu filho cada vez mais. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O ser humano é que nem gato.